Olá, meus queridos, como estão? Hoje nós vamos falar sobre a visão espiritual do aborto, não é? Então, esta é a visão espiritual minha. Eu não represento nenhuma linhagem espiritual, não estou me colocando aqui como representante de nenhuma linhagem espiritual ou espírita, que as pessoas confundem tudo. E desta forma eu vou falar sobre este assunto que é deveras polêmico, uma coisa muito importante que nós precisamos ter quando vamos analisar um assunto é pensar que nós precisamos ter uma neutralidade racional para analisar alguma coisa, porque muitas vezes nós tingimos as nossas opiniões pelo nosso histórico pessoal, pelos nossos pesos pessoais, que são relacionados com os traumas e conceitos e impactos que nós recebemos emocionalmente dos assuntos relacionados com o tema. Então nós precisamos ver com a maior neutralidade possível. Pronto. Pois bem, eu estou falando desse tema porque eu estou vendo discussões nas rádios e TVs, programa de TV, eu não ouço, eu não vejo TV, mas na rádio eu estava vendo esses temas sendo discutidos por diversos comentaristas e observei um ponto que, se não for levado em consideração, toda dedução é absolutamente errada. Porque todas as pessoas, pelo menos os comentaristas todos, eu não vi nenhuma exceção, elas consideram que vida é somente aquilo que eles enxergam. Ok? Então, tirar a vida de alguém é tirar a vida daquilo que eles estão enxergando. Somente isso, né? E aí é um ponto de vista extremamente restrito, né? Um ponto de vista materialista e restrito. Até a Igreja Católica tem opiniões muito restritivas com relação a esse tipo de assunto, porque eles têm ideologias que já são caquéticas, já são ultrapassadas, e elas se confrontam com ideologias feministas, ideologias de esquerda, e todas as pessoas discutem o assunto dentro de um viés materialista e dentro de um viés de abordagens sociais, e nunca dentro de um ponto de vista espiritualista. E o ponto de vista espiritualista inclui a matéria e o campo invisível. E estas pessoas todas que discutem sobre este assunto, elas excluem tudo aquilo que elas não veem, não enxergam e não sentem, e criam um ponto de vista muito reduzido a respeito desse assunto todo. Então, pois bem, vamos falar uma coisa. Primeiro, a vida não se restringe à matéria. Ok? Vida não se restringe à matéria. A vida é um aspecto muito amplo que não pode ser reduzido a um conceito de células somente, né? Nós temos esotericamente a seguinte questão, que o espírito entra no corpo quando ele respira. Tanto que no primeiro alento, chama-se na tradição esotérica La Nefesh Hayah. La Nefesh Hayah é o sopro de vida. O espírito entra no corpo através da respiração. Então, quando o bebê respira pela primeira vez, é naquele momento que existe a fusão de espírito e corpo. Ok? Segundo, o indivíduo morre quando o espírito deixa o corpo. Ok? Então, ele morre quando ele dá o último alento. A primeira coisa que o indivíduo faz ao viver é inspirar. A última coisa que ele faz quando ele morre é expirar. Isso chama-se La Nefesh Hayah. Significa o sopro da vida, ok? Inclusive, esse sopro da criação nós vamos encontrar em todas as disciplinas místicas e transcendentais, metafísicas, todas elas, não é? E então nós precisamos analisar isso nunca num aspecto reduzido, porque senão todas as nossas deduções, primeiro, vão ser erradas, e nós não podemos falar sobre esse assunto dentro de uma ótica passional, porque aí nós vamos incluir os nossos próprios dramas pessoais dentro dessa análise, o que vai incorrer em uma dedução completamente equivocada. Tá, ok? Então eu vou dizer do ponto de vista espiritual o que acontece com relação a isso tudo. Muitas pessoas colocam jargões que são pesados emocionalmente para tentar manipular a dedução. Tem muitas linhagens que falam assim, não, mas isso é um assassinato. É uma palavra que é utilizada para manipular raciocínio. Tá, ok? Então, eu não estou aqui defendendo direita, não estou defendendo esquerda, porque tudo isso para mim é uma grande bobagem. Eu estou falando do meu raciocínio dentro de um ponto de vista absolutamente espiritual e da percepção que eu tenho sobre esta questão. O aborto é uma questão delicada? Sim, sempre é e sempre será, como muitas outras questões são delicadas.
O peso emocional que vem disso tudo é um peso atávico. É um peso atávico porque nós temos um código primitivo na nossa estrutura da raça, da civilização. É um código que está no cérebro límbico de que a nossa raça, como espécie, ela precisa se multiplicar. Então, qualquer coisa que seja contrário à multiplicação, ela vai acionar códigos irracionais no nosso sistema. Então, são esses códigos irracionais dentro do nosso sistema que precisam ser, primeiramente, observados de uma forma muito clara para que o seu raciocínio possa ser claro também. Né? Então, na espécie, nós já temos esse código que manipula o indivíduo através da culpa. Tá ok? A primeira coisa que nós temos é um código atávico. Não é atávico, porque isso não é um atavismo. Isso aí é um primitivismo límbico, que está no cérebro límbico, que a mulher vai se sentir culpada, não porque ela está fazendo alguma coisa errada, porque esse código já está no cérebro límbico dela. Porque o cérebro límbico privilegia a espécie e não o indivíduo. O que acontece é que muitas vezes o nascimento de um novo ser, numa estrutura familiar, por exemplo, pode ser altamente indesejado. Ok? Pode vir em uma circunstância e situação onde a criação daquela criança seja muito inadequada. Seria melhor que ela esperasse uma outra oportunidade de nascimento. Eu digo uma outra oportunidade de nascimento, visto que o espírito ele fica aguardando uma nova oportunidade de nascimento. Muitas vezes uma mãe não tem um filho, que uma alma específica que deveria se reencarnar através do próprio ventre dela, mas tem aquela mesma criança como um neto, e é por isso que muitas vós cuidam de crianças, porque eram os filhos dela, ok? Existem muitas mulheres que terceirizam o cuidado de seus filhos para a mãe delas, porque nestes casos eram almas que estavam mais predestinados àquela mãe, aquela que é a avó, a mãe dela, né, do que a ela mesma. Então o raciocínio ele tem que ter uma dimensão muito mais ampla, e muitas vezes nós temos uma questão que precisamos analisar direta, clara e racionalmente, que existe uma diferença muito grande entre parente e familiar, mesmo com filho. Existem muitas pessoas que têm muito mais afinidade com uma pessoa do que com o seu próprio filho, porque aquele filho não é familiar, ele é parente, ele tem um grau de parentesco, e isto é uma derivação kármica que poderia ser até da mãe. Então, se nós analisarmos essas questões de uma forma muito fria, digamos assim, muito materialista, todos os raciocínios vão ser tendenciosos, tingidos pelo nosso emocionalismo e destituídos de uma clareza a partir do qual nós podemos entender alguma coisa mais profunda, né? Então, e esses comentaristas todos não levam nada disso em consideração, porque eles desconhecem grande parte da vida. E desconhecendo grande parte da vida, todos os seus raciocínios são absolutamente primitivos. Ok? Você quer falar alguma coisa em relação a isso? Enquanto não. Não temos perguntas do público ainda. Mas essas coisas, elas são delicadas mesmo. Agora, para que você tenha uma paz de consciência, uma mãe que, por exemplo, vai abortar, ela deveria ter uma consciência de como funcionam os planos da existência e da criação. E não somente a matriz biológica que vai receber aquele espírito, ok? Nós não somos seres que são matrizes biológicas somente. É por isso que dois filhos nascidos de uma mesma mãe que comeram a mesma comida são absolutamente diferentes. Porque eles são marcados por um estereótipo, não é nem um genótipo, é um estereótipo espiritual que é de natureza kármico. Aquele é um ser diferente que nasceu ali. Por isso que eles vão expressar comportamentos completamente distintos, e nós não podemos resumir a matéria simplesmente um amontoado de células, chamar esses amontoados de células de embrião, depois de feto, e colocar terminologias diferentes, classificar em semanas, porque assim nós vamos esquecer todo o aspecto espiritual que envolve a questão. Ok? E do ponto de vista espiritualista, eu não estou falando do ponto de vista espírita, muito embora a religião espírita trate disso também, mas dentro do conhecimento ancestral, um indivíduo que quer nascer, ele fica no campo da mãe esperando a oportunidade de nascer. Se ele não nascer por uma questão de um aborto natural ou um aborto provocado, ele ficará antenado para que ele possa nascer em uma outra oportunidade naquela mãe, ou em uma circunstância que aquela vai ser a mãe, quer ela queira, quer ela não queira. Né? Quantas pessoas que são pais e mães de gente de adulto, gente grande. Né? Então, do ponto de vista espiritual, a coisa é completamente diferente dessa que nós estamos falando. Perguntas do público. Então, nesse caso, existe um maktub.
Claro, existe o maktub, existe o está escrito, e esse está escrito são leis espirituais. E essas leis espirituais, elas alinhavam as almas, e Deus, que é o grande demiurgo do universo, Ishvara, seja lá o que for, o grande criador, o grande arquiteto, seja lá que denominação você dê para isso, ele não é uma pessoa ansiosa. Ele falou assim, agora não deu nesta oportunidade, esta pessoa está com karma ruim, ela está ferrada, agora vamos ferrar com essa pessoa. Isso não existe, porque para Deus existe uma infinitude tão grande de tempo, que se não aconteceu agora, acontece depois. Então Deus não está preocupado com isso não existe. Essas preocupações, a ansiedade é da natureza humana. As questões relacionadas com culpa, com medo, com pecado, com isso, aquilo são da natureza humana. Deus não tem nada a ver com isso. Então nós precisamos entender que não aconteceu agora, vai acontecer depois. Desencana. O que importa, sobretudo, é que o ser, que a pessoa esteja em um núcleo de paz e consciência para que ele possa cuidar dele e possa cuidar das pessoas que vão ser vinculadas a ele, sejam pessoas que vêm através do ventre da própria ser, que é no caso a mãe, ou pessoas que chegam até ela, né? Então, as dimensões desse raciocínio eles são muito mais amplas do que a gente imagina, e nós não podemos criar um reducionismo dentro de um fato específico para analisar alguma coisa, porque isso, do ponto de vista espiritual, é ridículo, né? Temos agora uma pergunta. Mas do ponto de vista mais, diria, físico, etérico, existe algum tipo de peso real, no sentido de, muitas vezes as pessoas que fazem um aborto, elas não ficam com algum tipo de encosto? Podia ficar bem sem essa pergunta, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Elas ficam com problemas relacionados com a sua culpa. Se a consciência estiver livre e tranquila, isto não acontece, né? O grande problema do indivíduo é a existência de padrões mal resolvidos na sua psique que cria realmente esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um ser que estava para nascer no corpo de uma mãe, ele fica rondando a mãe durante algum tempo, principalmente nos últimos meses de gravidez. Se existe um aborto, aquele ser continua, e se a mãe tiver uma culpa, pode existir uma cobrança derivada daquilo, não tem como, né? Mas são leis espirituais que regem isso, ou seja, este não é um assunto que pode ser tratado dentro de uma ótica materialista, porque se for tratado dentro de uma ótica materialista, ele vai ser uma abordagem sociológica, e como uma abordagem sociológica ela é falível, porque toda sociologia é fundamentada em mecânicas materiais sem levar em consideração a lei de karma, né? A lei de causa e efeito e muitas outras leis, ou seja, a sociologia sempre cria uma análise extremamente tendenciosa que cria uma divisão entre as pessoas que é utilizada por meios políticos para criar os partidarismos de pensamento, né? Então tudo isso aí é um grande equívoco. Respondi essa sua questão? Então, não existe nenhum... Não fica, porque assim, conversando com muitas pessoas que já fizeram o aborto, elas têm muitas vezes uma sensação ruim. Eu não sei se é só a culpa. É só culpa mesmo ou também tem algo envolvido? É isso que eu estou falando. Muitas pessoas falam que você ficou com o encosto da criança, entendeu? Alguma coisa assim. Mas a pessoa fica com uma sensação esquisita. Eu queria saber se isso realmente é só culpa, porque eu já vi pessoas que não têm muita tendência a sentir culpa, a ficarem mal também. Sim, existe essa questão da pessoa ficar meio esquisita porque existe a culpa. Agora, as que não têm culpa porque precisa astralmente dar um encaminhamento àquela energia. Esse ponto. Tá ok? Precisa espiritualmente você conversar com aquela energia. Olha, não pode ser agora, mas que o grande arquiteto do universo encontre o melhor momento para que esse nascimento aconteça. Isso é uma questão de consciência. É só conversar. A questão é só conversar, e isso só é possível se a pessoa é espiritualista. Agora, a maior parte de resolução de muitas coisas da vida só é possível se a pessoa for um ser espiritualista. Não tem como, né? E existem pessoas que têm essa coisa estranha na aura que você falou e elas nunca abortaram nenhuma vez, porque existem seres no campo da aura daquele indivíduo que tem uma natureza obsessora e que precisam de um encaminhamento, né? Então tudo isso aí existe e tudo isso é passivo de ser resolvido se a pessoa tiver conhecimento da vida. E o que acontece é que 99,99999,99 e mais uns 10 noves de pessoas não têm interesse nenhum em conhecer os mistérios da vida. E nessa hora ela se sente no direito de opinar alguma coisa. Essa é a questão. Então eu vejo pessoas que não conhecem nada da vida querendo ter alguma opinião sobre
a existência, só naquele momento, né? Depois elas vão para os seus afazeres, vão assistir televisão, assistir jornal, todas as suas coisas, mas naquele momento elas colocam uma opinião como se elas fossem estudiosas do fenômeno da vida. Então elas não têm condição de opinar sobre nada, né? Então, para que isso aconteça, para que você tenha uma opinião razoável, você precisa entender como se faz o processo de reencarnação, o processo da mônada, como que ele vem dos planos dimensionais ligados aos karmas, a condição astrológica, porque a condição astrológica vai derivar o mapa astral daquele indivíduo, as condições kármicas, é um monte de coisa. O indivíduo precisa ter uma vida estudando sobre isso para que ele possa ter uma opinião para dar na hora. E as pessoas querem dar opinião sobre assuntos que elas não dominam. Este é o grande problema do ser humano de natureza absolutamente arrogante. Nós nos tornamos seres absolutamente arrogantes. Queremos dar opinião sobre assuntos que nós nunca pesquisamos, né? Simplesmente por um tendencialismo religioso. As religiões não entendem nada disso. Eu acho que não é só um tendencialismo religioso. É que a pessoa, ela ouve qualquer coisa no jornal, na televisão, ou ela lê qualquer coisa na internet, ela acha que isso já é o suficiente para ela ter a opinião dela. Ela realmente não sabe o que é ir a fundo em um assunto. Sim, exatamente. São pessoas que não sabem o que é ir a fundo em um assunto, e muitas vezes o indivíduo tem uma envergadura intelectual grande, mas a opinião dele é tingida pelos seus dramas pessoais. Tem essa questão. Então ela teve experiências que a marcaram emocionalmente, então a sua opinião, ela não é uma opinião fundamentada em neutralidade e clareza, é fundamentada no seu próprio drama pessoal. Aí uma droga também, né? Mas do ponto de vista espiritual, o que acontece é isso, nós não podemos ter um raciocínio fundamentado em uma abordagem simplesmente material, porque o que anima aquele ser é uma energia espiritual. Deus não é apressado, né? O grande arquiteto do universo, Ishvara, o criador de tudo, o ser supremo, ele não tem as leis que nós temos, que nós inventamos, né? E as coisas, elas são assim. Não tem como um ser que não encarna numa ronda, pode encarnar em outra ronda, e assim vai indo. Tem milhões de chances encarnatórias, né? E muitas vezes aquele mesmo ser que estava sendo derivado para ser seu filho, pode encarnar como uma pessoa que qualquer, e no fundo você vai ter que cuidar daquela pessoa, seja você um médico, seja você uma pessoa normal. Muitas vezes você encontra uma pessoa no caminho que ela vai ter uma dependência gigante de você. O que é aquela pessoa? Teu filho, né? Porque nós confundimos a associação parental com a associação espiritual, né? Nós estamos dizendo que existe uma enorme diferença, e o que interessa para o mecanismo do universo são essas questões invisíveis que explicam toda a vida. Toda a vida é explicada por isso. Quando surge alguém na sua vida para você cuidar e você negligencia o cuidado com aquela pessoa, você está negligenciando o cuidado com uma alma, que é o seu filho espiritual, né? Então isso deve ser levado em consideração também, né? Muitas vezes alguém que está batendo na sua janelinha pedindo dinheiro do lado do seu carro não é um fenômeno sociológico. Aquele cara muitas vezes pode ser um teu filho espiritual, que você fez um acordo de ajudar aquela pessoa e você está desdenhando aquela pessoa em absoluto, né? Cuidando da sua prole, muitas vezes cuidando daquela sua prole, daquilo que você chama de seu filho, por uma culpa que vem de uma condição religiosa, e achando que aquele ser que está ali do seu lado, ou só pelo fato do corpo ser diferente, só pelo fato da cor ser diferente, do corpo ser diferente, de ser mais velho ou mais novo, você não tem nenhuma responsabilidade sobre aquela pessoa. Então, este reducionismo que leva a estas conclusões díspares sobre essa questão do aborto, elas são muito amplas, e o indivíduo precisa ter essa amplitude de raciocínio, porque senão ele vai criar simplesmente uma opinião baseada em um emocionalismo, e não é essa a questão. Ok? Então a coisa é muito ampla. A vida, se você isola dentro de uma bolinha pequenininha e quer analisar só aquela bolinha, você vai errar, né? Você precisa analisar um contexto muito grande. Só que as pessoas são movidas a esses impulsos, né? E dá raciocínios completamente distintos. Seus filhos, você pode ter obrigações kármicas energéticas com a sua empregada, com seu filho, com o vizinho. Talvez o teu marido seja alguma pessoa que você tem um karma muito grande, né? E você está se preocupando com uma matriz que nem nasceu ainda, né? Então nós precisamos ter consciência da vida. E essa consciência da vida é supramaterial, né?
Ela envolve a matéria, mas vai muito além dela. E se você não tiver olhos para ver isto, com toda certeza você estará caminhando em tropeços na sua existência e levando outros junto. Ok? Com raciocínios equivocados. Ok? Tem mais uma dúvida? Tem mais uma dúvida. Então, para resumir, você é ou não a favor do aborto, no caso? Não sou a favor, não sou contra, não sou nada. Não sou nada. Mas a vida não pode ser resumida em uma análise materialista e localizada. A vida tem uma amplitude muito maior do que isto, e para você dar alguma opinião ou ter um raciocínio, você precisa ter um esclarecimento sobre o funcionamento da vida e da realidade. Eu acho que o aborto só acontece por um problema de falta de educação, né, e de direcionamento da energia sexual, não é isso? Porque para chegar nesse ponto de você querer fazer esse ato, não que ele seja certo ou errado, mas é um ato desconfortável, é um ato que poderia ser evitado, né? Eu acho que o correto seria você primeiro ter a educação, né? Acho que é esse o problema da humanidade. Sociologicamente, o problema é este. Aqui nós vamos entrar em um aspecto sociológico. A sociedade incorre nessa necessidade terminal por uma falta de educação e prevenção. Mas nós não podemos colocar isso como uma lei definitiva, porque muitas vezes a experiência do aborto vai ser algo que está escrito também, e a pessoa vai aprender através daquilo alguma coisa. Então nós não temos nenhuma condição de julgar o ser enquanto humano. E quando a nossa visão espiritual se expande, nós percebemos que existe uma matemática muito profunda regendo tudo, e se o indivíduo toma contato com essa realidade, a paz dentro dele acontece de modo que ele percebe e vê a vida por um ângulo completamente diferente. Ok? Pensem nisso. Se você pensar nisso, você vai começar a pensar mais na existência, na vida, nas coisas, valores e tudo. O importante é que você estude a vida, pense na vida, antes de existir uma questão com a qual você vai ter que se deparar, não é? Isso com tudo, né? Com relação à vida, com relação à morte, com relação a tudo, né? Então, cada vez, cada época, a sociedade vai inventar uma moda para gerar polêmica dentro de um campo mal resolvido da psique humana. Sempre foi assim. E se você tem uma visão espiritual da vida, uma visão da verdade, se você é um buscador da verdade, esses equívocos, eles não acontecem, tá ok? E você vê tudo de uma forma mais clara e lúcida. É isso, meus queridos. Fiquem bem.